hoje, que diz o seguinte: de que maneira a mediunidade auxilia o progresso moral e espiritual do médium, visto que, na atualidade, ela tem sido tratada como status social? A mediunidade é uma capacidade orgânica que algumas pessoas possuem. O que faz com que ela tenha ou não tenha resultado não é a sua existência, e sim a maneira com que você utiliza. Você tem uma voz de boa qualidade, você tem uma postura eficiente, você sabe falar. Em que isso seria útil ao seu progresso espiritual? Depende do que você diz, depende do que você faz com ela. Então, essa mesma faculdade, que pode ser extremamente meritória, pode também ser a causa do seu insucesso. Então, não é a mediunidade que faz alguma coisa de você, e sim os seus valores morais. Anete, a pergunta seguinte é: como viver segundo o pensamento da doutrina espírita em um mundo tão conturbado, cujo jogo de interesses materiais sobrepuja os espirituais? A proposta espírita é ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Quando nós aplicamos essa filosofia de vida na forma com que encaramos o mundo, nós podemos observar o que para uns parece uma derrocada, um insucesso, uma perda, um motivo para crescimento. Então, quando enfrentamos uma grave crise econômica, por exemplo, em que há uma carência de alimento, uma carência de dinheiro, uma carência de recursos, é o momento de você exercitar a verdadeira caridade. Porque é muito fácil você dar quando lhe sobra. Como seria se você realmente estivesse superando uma limitação? Então, quando nós somos saudáveis, é muito fácil. Mas quando estamos doentes? Quando nós estamos entre pessoas que nos compreendem perfeitamente, é muito fácil, meu irmão, meu amigo. Mas e quando você está entre inimigos? Você consegue manter a sua integridade? Você consegue manter os seus pensamentos, o seu comportamento? Então a proposta espírita é essa, é mudar o seu interior. Eventualmente, todos aqueles vão lhe acompanhar. Nós estamos fadados ao progresso, é uma lei que está nas leis morais. Então, como viver nesse mundo hoje? Como sempre vivemos, como Jesus demonstrou, numa época muito mais primitiva, muito mais perigosa e muito mais ameaçadora do que a nossa. Então nós estamos vivendo em épocas formidáveis. Democratização da informação, as possibilidades, a chance de ser ouvido, o respeito. Muitos outros espíritas viveram em épocas muito mais difíceis. E o que foi que eles produziram? Então, Dona Benedita Fernandes, numa época que havia perseguição religiosa, onde os recursos eram escassos, onde um espírita não era uma pessoa respeitável, construiu um hospital psiquiátrico notável. E hoje, com tantos recursos, tantas possibilidades, com tantas vantagens, o que nós seríamos capazes de fazer? Então, ser espírita não é uma questão externa, ser espírita é uma questão interna. Anete, você poderia fazer um comentário comparando o limitado número de publicações de obras espíritas clássicas, praticamente substituídas pela avalanche de edições atuais, produzidas sem conteúdo doutrinário? É uma brincadeira que eu faço com muitas pessoas, né? Fiz com meus filhos e faço normalmente com algumas pessoas. Eu pergunto: você é a favor da liberdade de expressão? É muito comum uma pessoa dizer sim, só para você ou para todo mundo. Porque no momento em que você diz que você deveria coibir essa ou aquela obra, o que é que você está dizendo? Que a liberdade só é aceitável para você. As pessoas têm o direito de errar. É um direito. Nós não podemos coibir. Quem é que deu esse direito? Deus. Quem nomeou você fiscal da consciência dele? E quando a nomeação saiu? Então, o que significa respeitar? O que é que o Espírito Superior faz? Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, se utiliza da violência para fazer valer as suas ideias, os seus valores, o seu comportamento. Então, como a virtude realmente funciona? A virtude
tem que ser um comportamento voluntário e não imposto. Porque se for imposto, não é verdadeira virtude. Então, com relação às publicações, o que é que te apetece ali? Aquilo está dentro do seu interesse, na linguagem que você acha satisfatória. Aí a gente quer botar culpa em quem? Na plateia. E aí eu faço uso de uma conferência que foi realizada em 1648 pelo padre Antônio Vieira, um dos mais notáveis expulsadores de todos os tempos, na minha opinião, né? Em que ele fazia a seguinte colocação: por que ontem poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Será que a palavra de Deus perdeu o valor? Será que os homens de hoje são diferentes dos homens de ontem? E à medida que ele vai fazendo digressões, ele chega à conclusão que a palavra de Deus é a mesma, com o mesmo valor. E os homens são os mesmos. E aí ele faz uma analogia com a palavra do semeador, né? A parábola do bom semeador. O homem sai ao semear. Em corações duros, em corações férteis, isso acontece a mesma coisa. Então, qual a causa do insucesso? É o orador, é o divulgador, é a pessoa que faz. Porque quando você fala do que acredita, você usa a linguagem adequada. Então, vamos lá. Jesus usou um tipo de técnica, foi muito simples, né? Ele contou uma história. Por que você contando a mesma história não tem o mesmo efeito? É uma questão de técnica, é uma questão de forma, é uma questão de sentimento, de vibração, de excelência. Então, uma das coisas que a gente comentou no seminário é que 75% da comunicação é não verbal. Não estou dizendo que isso é bom, mas é um fato. Então, quando você fala do que não acredita, você pode usar a técnica perfeita, um vocabulário inquestionável, uma técnica e não funciona. E aí quando você pergunta, por quê? Não senti firmeza. Por que será? Porque você está em conflito entre o que você diz e a sua postura. Porque você está falando o que não acredita e vaza. Chama-se processo inconsciência. Isso é um fato. Então, por mais que você treine, você consegue um tempo, mas não todo o tempo. Então, eventualmente, a sua máscara vai cair e você não vai conseguir o efeito que você esperava. Então, quando a gente fala de obras, linguagem, a forma, a apresentação, os valores. Então, nós estamos numa época de mudança. E toda mudança é como um elástico, né? Você tem a superioridade, você tem os excessos, depois você recai, é a síntese. Então você tem uma tese, esse é um pensamento geral do Guimarães, né? Ele apresentou isso muitas vezes. Então você tem uma tese, você tem uma antítese, e o conflito entre a tese e você tem a síntese, que é o progresso real. Então você tem uma mente adolescente exposta a uma série de ensinamentos, até que ela assuma a personalidade anterior e essa personalidade entra em conflito com os ensinamentos anteriores. Há uma época de grande conturbação até o momento em que finaliza-se com a síntese. E você sempre tem um progresso real. Então, isso está no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Qual a profilaxia mais eficiente nos processos obsessivos? Fora da caridade não há salvação. Essa é uma colocação que a doutrina espírita fez de muitas maneiras. A obsessão tem como base a culpa. Eu mereço sofrer. Isso é um processo autoimposto. Não tem nada a ver com a lei, não é algo externo a você. Então, se você não se perdoar, você nunca vai permitir que outra pessoa te perdoe. Eu não posso fazer com que você mude. Só você pode fazer isso consigo mesmo. Por que a caridade é tão eficiente? Porque um dos efeitos mais diretos da caridade é a mudança com relação à autoestima. Então, no momento em que você faz, independente de um sentimento real ou não associado a isso, quando você faz algo sem um retorno, sem uma expectativa monetária, é o que a gente chama de sacrifício pessoal. É quando a colaboração não remunerada, tá? Quando isso acontece, a primeira coisa que acontece com você é quando você olha no espelho e faz a seguinte colocação: até eu não sou tão miserável como eu achava que era. Nesse momento, a sua autoestima começou a se elevar e você começa a se abrir para a possibilidade de que talvez você não seja tão ruim. E no momento em que você aceita que você não é tão ruim como você imagina, você também se abriu para a mudança real. E aí você perde o link com o seu perseguidor,
que na verdade não é o responsável por tudo isso, tá? É você. Porque nós não podemos fazer outra pessoa sofrer se ela não comportar. Como nós não podemos fazer quem a gente ama mudar, por mais que a gente diga é para o seu bem. Não adianta, porque nós só mudamos a nós mesmos e nós ganhamos esse direito juntamente com a inteligência, livre-arbítrio, etc. Essas foram algumas perguntas dos nossos participantes do seminário. Nós agradecemos a sua participação, as suas relações e espero que realmente todos possam guardar fundo essas colocações, porque na verdade elas têm que se converter em realidade, e isso é o mais importante dentro de cada um de nós. É assim que nós entendemos a doutrina espírita. Muito obrigado, Nete. Obrigado a todos. Vamos passar por aí. Nós estamos vivendo realmente uma época extraordinária. Uma das motivações desse seminário, foi algo que a gente não chegou a falar, né? Então a gente fala na gravação, foi que foi realizada uma descoberta nova da neurociência com relação ao fator integrador do caráter, que é uma área neurológica responsável pelas nossas escolhas morais. E ela faz a junção de várias áreas, mas o principal agente bloqueador das alterações comportamentais são as suas crenças. Então, quando você diz isso não é possível, você bloqueia o fator integrador do caráter e aí impossibilita as mudanças. Isso já não é mais uma questão teórica, eles demonstraram isso na prática. Então, por exemplo, quando ele faz um questionamento a você que vai contra essa repetição sistemática, a área fica ativa e não acessa as áreas emocionais. Não faz. É quase como uma psicopatia. E é uma psicopatia autoimposta. Então, esse senso crítico que a gente estava comentando teoricamente, que é a base teórica da hipnose, tá? Da hipnologia, não é mais apenas um conhecimento teórico, que a gente pode testar o funcionamento. Então, eu digo uma coisa para você, que tem lógica, que você poderia pensar, você bloqueia. Por quê? Porque você criou uma barreira de ideias preconceituosas. Então, como é que a gente altera? A gente pode fazer isso conversando com você. Então, repita algumas vezes, e aí você escolhe. E nesse momento você começa a ver a atividade mudar. Então, não é mais um processo de natureza psicológica, é um processo de natureza neurológica. O que muda tudo que a gente falou até aquele momento e torna muito mais real, muito mais existencial. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Muita paz.